Saiba Mais de hoje, o tema é o Estatuto do Idoso, que completa 10 anos no dia 1º de outubro. Com ele, a população da terceira idade teve reafirmados os seus direitos constitucionais, como o acesso à saúde, à cultura e ao transporte. Quem vai falar mais sobre o assunto é o advogado civil, Dr. André Costa Oliveira. Dr. André, quais foram os avanços do Estatuto do Idoso? O principal avanço que eu percebo com o advento do Estatuto do Idoso, que completa agora 10 anos, é a conscientização da sociedade brasileira de que o idoso é um cidadão merecedor mais do que todos nós, de todos os direitos e garantias e benesses e vantagens que o Estado oferece à população brasileira, o que infelizmente não acontecia, porque as pessoas relegavam o idoso a um segundo plano, e muitas ainda o fazem, e até mesmo, eu ouso dizer, o poder público também, infelizmente, não respeita a condição de idoso como deveria ser respeitada. O Estatuto vem sendo cumprido? Não, infelizmente não. O Estatuto do Idoso ainda não vem sendo cumprido como deveria, embora eu reitero que a função social principal de conscientizar a sociedade dos direitos que eles têm, dos direitos que o idoso possui, tenha sido, no primeiro plano, atingida. O idoso, por exemplo, não tem acessibilidade em calçada. E isso é uma obrigação do poder público. O idoso não tem sido respeitado no que tange ao atendimento prioritário em órgãos de saúde, instituições de saúde, não tem sido ofertado o emprego como deveria, inserção social, reinclusão social, muitos são abandonados pelas próprias famílias e o poder público queda-se muitas vezes inerte, infelizmente ignorando o fato de que essas pessoas precisam sobretudo de carinho, sobretudo de atenção, sobretudo de aceitação na sociedade e mesmo com a ideia que não pode nunca ser esquecida, de que o idoso não é um inválido, o idoso não é um inútil, o idoso não é um incapaz, muito pelo contrário. O idoso é a razão no meu entendimento de nós existirmos, porque o ser humano domina a face da terra, o ser humano domina a cadeia alimentar por duas razões, porque tem capacidade de adaptação ao meio e porque transmite conhecimento. E quem transmite conhecimento é o idoso. E a curiosidade é que todas as sociedades, em todos os 5 continentes, são absolutamente unânimes no que diz respeito a reconhecer esse direito do idoso, essa prerrogativa e essa utilidade, esse bem que a experiência, que a maturidade traz a toda a sociedade. A família deveria ser responsabilizada por não cuidar dos idosos? Sim, por várias razões. Não é uma interpretação analógica, não se trata de uma interpretação jurisprudencial, mas a própria letra da lei, o próprio estatuto, a norma constitucional e infraconstitucional é expressa no sentido de que a família tem o dever de zelar pelo bem-estar do idoso. E eu estendo isso, inclusive, a toda a sociedade. É curioso, pouca gente sabe, inclusive, que o próprio estatuto determina a obrigatoriedade de que você denuncie um idoso, por exemplo, que vem sendo uma situação de maltrato contra um idoso ou uma situação de perigo contra um idoso, sob pena de responder em esfera criminal por isso. Então, não só a família, mas toda a sociedade é responsável. No caso específico da família, a legislação determina que o Estado deva supri-la do que for necessário, dos recursos necessários, seja atendimento médico, seja medicamento a baixo custo ou até mesmo gratuito, prioridade em internação, enfim, ocupação de leitos hospitalares, e infelizmente isso não vem acontecendo. Infelizmente existem famílias que colocam os seus idosos em segundo plano e, como eu penso, cabe deixar claro isso, vivemos hoje no topo da cadeia alimentar, porque transmitimos conhecimento, e o conhecimento é transmitido porque existem as pessoas mais velhas, existem as pessoas mais experientes, e são essas pessoas que nos fazem evoluir, são essas pessoas que fazem mover o mundo. A falta de fonte de financiamento para cumprir as medidas previstas no Estatuto é uma falha? É uma falha enorme, e eu ouso dizer que a falta de financiamento flerta com a vontade política.
tanto em âmbito municipal quanto em âmbito estadual e até mesmo federal, embora é evidente que haja política, tanto em âmbito também federal quanto estadual e municipal, a fim de proteger o idoso, mas a falta de recursos, sim, é um problema enorme, é um problema que tem que ser tratado de imediato e que inibe, muitas vezes, as famílias de buscarem o poder público exatamente pela falta de confiança, por não acreditarem que o poder público vai conseguir suprir. Então, às vezes, você tem casos, para citar um exemplo prático, você tem casos de idosos que necessitam de curadores, que necessitam ser interditados, mas você não tem um membro da família apto a ser curador daquele idoso. E é uma situação na qual, por exemplo, o Estado deveria entrar, suprindo essa necessidade, e infelizmente não há uma infraestrutura para isso. Então, quem cuida dele? Quem vai zelar pelos interesses dele? Quem vai zelar pelo patrimônio dele? Pela saúde dele, pela segurança dele? É uma situação muito complicada. Existe uma desconfiança por parte da sociedade, um descrédito da sociedade no que tange ao poder público, muito por falta de vontade política e muito por falta de recurso. Isso é um fato, é indiscutível. A idade de 60 anos, ela é mais adequada para classificar uma pessoa como idosa, sendo que a média de vida tem aumentado nos últimos anos? Sim, eu entendo que a idade de 60 anos seja perfeitamente adequada. Claro que não podemos nos esquecer jamais que uma mulher de 70, uma mulher de 80 anos hoje não é como uma mulher de 70 anos, de 80 anos há 50 anos atrás. Por outro lado, a legislação precisava de um parâmetro. E num país de 8 milhões de quilômetros quadrados, você tem uma mulher de 64, 65 anos de idade, cosmopolita, que mora numa grande capital, que mora num grande centro, que tem acesso à cultura, que tem acesso à saúde, que tem acesso à qualificação, a entretenimento, a cursos, enfim, que tem ciclo de amigos. Mas você tem um Brasil da Amazônia, você tem o Brasil do Norte, você tem o Brasil do interior, o Brasil de rincões onde as mulheres, onde os homens não têm assistência que as pessoas teriam num grande centro e, com certeza, é como se fossem idosos mais idosos do que os demais. E eu acho que a uniformização de 60 anos, sim, é adequada e ser idoso, tanto é que cunhou-se a expressão da melhor idade, ao invés de terceira idade, exatamente por isso, porque é a idade em que você se redescobre, em que você se renova, em que você tem tempo para você mesmo, em que você tem os seus filhos criados, e você vai curtir neto, você vai buscar novos amigos, você vai buscar novas atividades, coisas que até um certo tempo na sua vida poderiam ser impensadas, porque você não tinha tempo para isso. Você trabalhava, você exercia uma função no mercado de trabalho, você era provedor ou provedora e não podia viver a sua vida na plenitude. E uma pessoa de 60 anos hoje, ela indiscutivelmente, sim, está na plenitude e o Estatuto do Idoso ele vem para reforçar essa tese de que ela está na plenitude. Lembrando também que o Estatuto do Idoso não é o Estatuto do Idoso do Centro-Oeste, não é o Estatuto do Idoso do Sudeste, não é o Estatuto do Idoso do Norte e do Nordeste. Ele é um único para o Brasil inteiro e tem que ser respeitado como tal para o Brasil inteiro. Há uma cultura de respeito ao idoso no Brasil? Eu entendo que não, o que é até de certa forma assustador, porque alguns países, até tidos como muito desenvolvidos, também não têm essa cultura, infelizmente, mas a maioria tem. A grande diferença é que em alguns lugares o idoso é respeitado não é porque é idoso, é porque ele é cidadão, como em alguns países. A noção de cidadania é muito mais forte, a noção de civilidade, de coletividade, de bem público, res pública, interesse social, bem público, não é patrimônio, não é uma cabine telefônica, não é um asfalto, não é? A noção de coletividade, a noção de autopreservação e de preservação do próximo. No Brasil, não existe essa cultura, o idoso ainda é motivo de chacota, o idoso ainda é motivo de brincadeira, o idoso é relegado ao segundo plano, quando ele começa a não ter mais a plenitude intelectual que ele tinha outrora, de repente já começa a ser discriminado dentro de casa, e o preconceito começa muitas vezes dentro de casa, né, e que para algumas pessoas não é nem preconceito, é conceito,
o que me deixa até mais assustado. As pessoas partem do pressuposto, é uma coisa quase que irracional, como manadas de animais que, à medida que os animais ficam velhos, sabe, são colocados no fundo, são colocados atrás dos demais para que sejam presas, sabe, e com isso garantirem a preservação dos demais animais. Só que nós somos seres sociais e sociáveis e somos seres absolutamente racionais. Isso não existe. Nós não somos animais, nós não andamos em manada. O idoso, ele tem que estar junto com a gente, da forma que ele é, dentro das limitações que ele tem, com todas as condições que lhe são dadas e que lhe devem ser outorgadas pelo Estatuto, pela sociedade, mas começa em casa. No meu entendimento, começa em casa. O respeito ao idoso começa em casa. O Estado dá mau exemplo, que me perdoem as vozes dissonantes, mas o Estado dá mau exemplo. O idoso tem que conviver com um ônibus lotado, tem que conviver com um cidadão que ocupa a cadeira que ele deveria ocupar e não se digna a levantar para que ele se sente. O idoso, se necessita de um aparelho, de uma cadeira de rodas, de um andador, ele não vai conseguir caminhar numa calçada de uma grande cidade, de uma cidade como Belo Horizonte, de uma cidade como São Paulo. Isso é impensável, isso é totalmente absurdo. Quer dizer, enfim, se o Estado dá um mau exemplo, a sociedade, infelizmente, acaba persistindo nisso. Infelizmente, não há essa cultura. Eu luto muito contra isso, eu digo muito isso em palestra, mas a sociedade não tem essa cultura de preservação da identidade do idoso, lembrando, não só por ser idoso, mas por ser cidadão, ser humano.